Deus nessa noite. Clama a Deus nesse lugar. Levanta uma adoração a Ele nessa noite. Porque o reino tem se abalado. A glória do Senhor tem manifestado. Peça ao Senhor nessa noite. Porque a glória dele é para sempre. A glória dele é para sempre. Adora Ele nessa noite. Levanta uma adoração a Ele nesse lugar. Levanta uma adoração nele nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Os dias estão sendo abreviados e os dias estão sendo avisados. Esse é o tema dessa noite para mim e para você nessa noite. Que a paz do Senhor nessa noite venha trazer entendimento para você nessa palavra. E eu tenho buscado, eu tenho orado e tenho clamado por isso. E eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 17. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 26. Glória a Deus. E diz assim: acharam? Amém? Glória a Deus. E diz assim: como
aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, davam casamentos, até que Noé entrou na arca, veio de novo e consumiu todas as coisas. Também o mesmo aconteceu no dia de Ló. Comia, bebia, comprava, vendia e edificava. Mas no dia de que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem será manifestado. E naquele dia estiver no telhado, tendo a sua alfade em casa, não desça para torná-la. Da mesma maneira que estiver no campo, não volte para trás. Lembra da mulher de Ló? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá lá, e qualquer que perder, o salvará. Digo-vos que naquela noite estarão dois na cama, numa cama, um será levado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, um será levado e outra será deixado. Dois estão no campo, um será levado e outro será deixado. E eles perguntaram: aonde, Senhor? E ele respondeu: aonde estiver o cadáver, ali também estará o abrigo. Amém? Vamos ficar só aqui nessa palavra. Eu já tenho um mês que eu estou pregando sobre essa palavra. E a palavra de Deus, ela tem se cumprido. E eu quero trazer para você nessa noite, igreja, é o arrependimento, é a mudança de vida, é a mudança de caráter, é a mudança de pensamento, é a mudança, porque se o Senhor vier, como está a sua vida? A palavra do Senhor diz que será como o dia de Noé. Trabalhava, comia, vendia, fazia as suas festas, fazia os seus comer, os seus banquetes. Tudo isso acontecia no seu lar, tudo isso acontecia nas festas, tudo isso acontecia nas boates, né? Porque antigamente, né, nem era boate, nem sei o que era naquela época o nome, né? Mas acontecia naquele lugar muitas e muitas coisas. Mas eu estou chamando vocês, igreja, eu tenho um mês mais ou menos que eu estou trazendo essa palavra a palavra do Senhor, o dia do Senhor. O que eu quero trazer para você nesse momento? Naquela época comia, naquela época bebia, naquela época vendia, naquela época tinha a mesma coisa que hoje tem para nós. E vemos aqui a Escritura, Jesus trazendo para os seus discípulos uma orientação. Apocalipse, gente, é a demonstração da glória de Deus, da manifestação do seu poder, da manifestação do Filho de Deus para a igreja. O que eu quero trazer para você? Deus tem revelado que um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus tem avisado para mim, Deus tem avisado para você através dos sinais. E ninguém deu crédito a Noé, ninguém deu crédito a Abraão quando orou, ninguém tem dado crédito. Mas eu quero nessa noite despertar vocês e avisar vocês pelos sinais que estão acontecendo. É terremoto, maremoto, pai matando filho, filho matando pai, droga, prostituição. Hoje os filhos adolescentes têm as suas liberdades e às vezes quer fazer o que queres. Mas filhos, acorde para a realidade. Abre comigo em 2 Pedro capítulo 2, capítulo de 2 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Falo, mas também trago
na Escritura a revelação da palavra que já foi revelada através dos apóstolos do Senhor Jesus, né? Eu estou só trazendo a continuação da palavra que já foi revelada através do Espírito Santo de Deus. Não tem nem que se tirar nem colocar, que já está tudo na Bíblia. Olha que fala aqui em 2 Pedro capítulo 2 versículo 5, que diz assim: não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o oitavo pregoeiro da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Olha para você ver, trazendo o que? A pregação que foi através de Noé, e livrou o justo Ló em fatos de vida desolado dos homens abominados. Olha para você ver, tirou essas pessoas, e diz aqui no versículo 6, e condenou a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha, Deus, Ele não brinca com a tua palavra. Ele fala bem claro em Eclesiastes, não precisa de abrir, capítulo 1, versículo 9, que foi tornado a ser o que foi feito, e será, e fará novamente, e não há nada novo debaixo do céu. Não tem mais nada novo debaixo do céu nem debaixo da terra, porque tudo que tem acontecido é através da Escritura, é através das profecias. Não precisa você buscar teólogos, que está aí, metido ali, metido aqui. Só lê a palavra, que se você vê o sinal se escurecer no céu, se você vê terremoto em algum lugar, se você vê a paz lá em Jerusalém, você pode começar a preparar para escutar o som da trombeta. Abre os seus olhos para a revelação da palavra de Deus. Foi um momento histórico vivido, algo que Deus trouxe, um alerta a todos os homens, que está bem descrito ali em Mateus capítulo 24. Está bem descrito no capítulo de Mateus capítulo 24. Jesus chama os seus discípulos e começa a conversar. Vamos começar a olhar aqui, meus discípulos. Eu vou te começar a mostrar isso e isso. E eles não chegaram a ver o que nós estamos vendo. Eles não começaram a ver. A única coisa que eles começaram a ver foi o tempo rasgado no meio. Eles começaram a ver que o Senhor falou. Mas o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? Nós vemos aqui que a palavra do Senhor tem acontecido, como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Mas a nossa está repetindo essa palavra. Não, gente, não é eu que estou repetindo, é o Senhor que está trazendo para você, para alertar você daquilo que está acontecendo. Vigiai, porque o Senhor virá como ladrão, virá de surpresa e pegará nós de surpresa. Tenha cuidado, fica vigilante, foge do pecado, foge da magela, foge da prostituição, foge da idolatria, foge tudo aquilo que tristece o coração de Deus. O que eu quero trazer para o seu coração nesse momento? Os ímpios, eles desprezam os sinais proféticos. Eles negam, eles rejeitam e eles não querem ouvir aquilo que está acontecendo através da palavra de Deus. E vemos hoje as igrejas sendo atacadas, vemos hoje homens sendo morridos por causa do Evangelho. Hoje nós temos terremotos acontecendo em vários lugares. Hoje nós vemos a fome, nós vemos a peste e vemos muito mais coisas acontecendo. Deus
traz para mim e para você tudo aquilo que está acontecendo. Mas o nosso papel é de estar adorando e clamando a presença do Senhor e ficar atento pelos sinais da palavra do Senhor. Nós vemos aqui a palavra do Senhor dito em bem claro em Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27, bem claro, como acontecia no tempo de Noé: comia, bebia, dava em casamentos, mas veio um dia que a arca foi fechada. Está ali, gente, bem claro, em Lucas capítulo 17 e Mateus capítulo 24, está bem clara a escritura, está bem clara a palavra revelada para mim, revelada para você, através da palavra de Deus. Nós temos vivido tempos de iniquidades, que as pessoas estão negando a fé, que é a apostasia. Nós estamos vendo aqui ímpio destruindo templos do Senhor. Nós vemos aqui o juiz de Deus acontecendo em vários países. Senhor, gente, Ele é juiz, mas também Ele é justiça. Como diz a palavra do Senhor, como tem vivido a sua vida? Como tem vivido a sua vida? Glória a Deus, aleluia. Senhor, não aceita, gente. Não aceita ser trocado por nada. Me mostra, abre comigo em Êxodo, capítulo 32. Olha o que o Senhor faz quando o homem brinca com as coisas de Deus. Êxodo, capítulo 2, 32. Aleluia. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 4, que diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntaram-se o povo a Arão e disse: levanta-te, faz deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse: arrancai os pertences de ouro que estão nas orelhas, nas vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão. E eles tomou das suas mãos e formou ouros com buris e fez dele um bezerro de fundição. Então disse: estes são o teu Deus, o Israel, que tiraram da terra de Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será a festa do Senhor. Olha para você ver, não tem acontecido isso? Existem muitas e muitas e muitas relações históricas que muitas pessoas estão deusando deuses. Nós estamos aí chegando na festa de carnaval, vamos acontecer tudo isso, muitos virão e vão festejar festa pagã. Infelizmente, e vocês vão ver como será abominável para o Brasil, como será terrível para o Brasil. O povo quer festejar aquilo que é agrado ao seu coração, como aconteceu na época de Noé e Ló em Sodoma e Gomorra. O povo queria festejar
renunciar àquilo que era agrado aos seus corações. E a palavra de Deus tem se cumprido. Hoje nós temos visto, as pessoas estão querendo adorar aquilo que agrada o seu coração. Não quer renunciar, não quer abrir mão, não quer adorar Deus verdadeiramente, quer andar com Deus relaxadamente, e Deus, por isso, Deus não aceita. Mas o que eu quero trazer para o seu coração nesse momento? O que eu quero trazer para a sua vida? Por isso que veio os 10 mandamentos que Deus trouxe a Moisés, para que o povo não venha idolatrar, para que o povo não venha levantar deuses. É isso que tem acontecido. Mas hoje as igrejas precisam de ter cuidado, porque Cristo está à porta, está de olho nas igrejas, está de olho no mundo. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, gente? As pessoas não estão entendendo a justiça de Deus. Não estão entendendo a justiça de Deus. Nós vemos aqui bem claro, em Lucas 17, versículo 26 a 30. Nós vemos aqui que depois do dilúvio, Noé seguiu em frente. O que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? O que eu quero trazer para a sua vida nessa noite? Para você começar a ficar atento, para você acordar para a realidade. A palavra do Senhor tem trazido para mim, tem trazido para você. Segundo o toque da mensagem, não vive uma vida relaxada. Não vive uma vida relaxada. Deus abomina isso. Deus abomina isso. Por isso que Deus trouxe essa mensagem de Lucas capítulo 17, versículo 26 a 27. As pessoas não estavam entendendo o processo da palavra de Deus. Aquilo que Deus estava pregando, aquilo que Deus estava anunciando, aquilo que Deus estava falando. E vemos a palavra de Deus acontecendo em nossos próprios olhos. Nossos próprios olhos. Não tinha comida, não tinha bebida, não tem casamentos, não tem festas que tem golos e golos e golos e golos. Não tem prostituição. O que eu quero trazer para o seu coração nessa noite? Jesus cita isso bem claro, que significava isso bem claro. Como que a sociedade vivia naquela época? Relaxada. Gente, cuidado. Fica atento, o Senhor, Ele não aceita. Como está vivendo a sua vida? Como está vivendo a sua vida perante a Deus? Como está vivendo a sua vida? Meu coração está ardendo para trazer essa palavra. E não é de hoje não, até eu estou assustado. Porque a palavra tem sido mostrada para mim, está sendo acontecida. E tem coisas que eu não posso falar. Tem coisas que eu não posso anunciar. Mas Deus está falando para mim e para você, está bem claro aqui. O que está acontecendo com a sua vida espiritual, com a sua vida sentimental, com a sua vida financeira. A palavra de Deus fala bem claro que morrer com Cristo não é lucro. Morrer com Cristo não é lucro. Por que nós estamos trocando então Cristo por qualquer migalhas? Uns estão voltando aos prazeres mundanos. Muitos estão entregados a coisas, interesses dos corações humanos. Muitos têm entregado. E Deus continua trazendo a sua súplica. Eu não posso deixar de ler Mateus capítulo 24.
Abre comigo. Mateus, capítulo 24. Abre comigo. Mateus, capítulo 24. Versículo 37. Aleluia. Vamos ler o 34, que diz assim: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Mas naquela hora que ninguém saiba, nem o anjo dos céus, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. Porque, como no dilúvio, os anteriores comia, bebia, dava em casamento, até que dia Noé fechou a sua arca. E pereceu, e veio de novo, e levou os homens. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, este será levado, o outro será deixado. Vamos aqui no versículo 45. E quem, pois, o servo fiel for prudente, e que o Senhor constituiu sobre a serva, para lhe dar sustento, e seu tempo, bem-aventurado o servo que o Senhor, quando vier, encontrará procedendo assim. Em verdade vos digo, que porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor, de morava a volta, e que começou a espancar o seu bom servo, e comeu e bebeu com os bêbados, virá o Senhor dele num dia em que não o espera, numa hora em que ele não saiba, e o castigará, e lançará-lhe a sorte com hipócritas, e haverá choro e ranger de dentes. Ele quis dar um exemplo aqui, como um bêbado que bebe, que não está nem preocupado, está embriagando, e no outro dia ele não lembra da sua besteira que fez. E aí veio o quê? A consequência. A consequência. É assim que vai acontecer com aqueles que não estão ouvindo a voz de Deus, aqueles que estão distraídos, aqueles que não estão dando crédito à palavra do Senhor, que não está dando ouvido ao Senhor. As pessoas estão despertas. Abre comigo também agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que diz a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aleluia. Não se assuste, gente. Isso é só um alerta daquilo que Deus está orientando a mim e a você, dos sinais que estão acontecendo. Aleluia. Capítulo 5. Que diz assim, versículo 1. Mas, meus irmãos, acerca do tempo e dessas estações, não necessitais de que vos escrevam, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão do monte, de noite. Quando estiver dizendo a paz, segurem, então lhe sobrevirá repetidamente a destruição, com dores de parto, aquela que está grávida,
do modo nenhum escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Pois todos sois filhos da luz e filhos do dia, e luz não somos da noite e nem das trevas. Não turmais, pois, como os demais, mas vigiamos, sejamos sobrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebecem de noite. Mas nós, que somos de dia, sejamos sobrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo para o capacete da esperança, da salvação. Olha aqui, aqueles que estão em Cristo não será pego de surpresa, porque está orando, está clamando, está orando, está levantando clamor ao Senhor. Quem vai ser pego de surpresa é aqueles que não conhecem a verdade, é aqueles que estão fumando, que estão desviados, que estão desejando o mundo, que estão desejando os prazeres da carne. Esses passarão por despercebido, porque para eles está tudo bom, está tudo festejando. Mas nós que estamos em Cristo, Ele vai nos revelar, como a palavra diz aqui para mim e para você. Mas fica atento, nós estamos vendo aí as coisas acontecendo, e eu estou só sintonizado ali em Israel, para saber os acontecimentos da palavra que tem se cumprido através dos seus profetas. Deus tem se cumprido através dos seus profetas. Deus tem se cumprido através dos seus profetas. Deus é Deus, gente. Deus não deixa nós enganados. Como fala também, não precisa de abrir, mas se quiser abrir, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que diz assim, né, a palavra do Senhor, glória a Deus, 2:2, que diz assim: que não mudeis facilmente vosso modo de pensar, nem o vosso modo de pensar, nem o vosso prudente, que por espírito, que por palavras, que por espítulas, como procede de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha para você ver. Versículo 3: e que ninguém, de nenhuma maneira, alguns vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, se manifesta aos homens do pecado, o filho da perdição. Não tem acontecido a apostasia? As pessoas têm negado a fé. Você prega o evangelho para as pessoas não estão nem aí. Pensa que o nome do Senhor Jesus Cristo não tem poder, não tem autoridade. As pessoas têm perdido a noção. Mas vamos voltar lá na passagem que nós lemos ali de Mateus, de Lucas. Deus tem orientado a mim, Deus tem orientado a você, para que nós possamos estar atentos à sua palavra, através de como ela arrependendo, através de como ela orando, através de como ela congregando, através de como ela buscando a presença de Deus, orando, consagrando a sua vida, para que você não venha estar sendo enganado. Igreja, desperta. Desperta, você entre em santidade, entre em santificação, entre em adoração, se purifica para você não ser pego de surpresa, porque prostituição é pecado. Eu vou falar sério com você, prostituição, perdoa pela palavra, não é só você fazer sexo com mulher não. Prostituição é você pegar um ídolo e adorar ele na frente de Deus. Isso se chama prostituição, como Deus falou com Oséias. Case com uma prostituta, tenha filhos com ela. Se ela te trair, casa com ela novamente. Assim é Israel, porque o povo trocou Deus por idolatria. O povo trocou Deus pelas coisas mudando. E como as pessoas hoje têm trocado Deus pelas coisas mudando?
Não é verdade? As pessoas têm trocado as coisas do mundo, gente, têm pegado as coisas do mundo melhor. As pessoas convidar para uma festa, todo mundo vai. Convidar para um churrasco, todo mundo vai. Mas quando é falar que é para a casa do Senhor, as igrejas estão o quê? Muitas vezes cheias de prazeres humanos. Agora da CTI Estúdio 94. Só tuque. É isso que acontece, gente. Eu participei disso. Já vi várias danceterias. E quando eu entrei em vários ministérios, eu assustei. É só balanço, é só dança, é só isso, é só aquilo, e menos palavra, menos Cristo, e mais do que fertilidade, mais aquilo que agrada os prazeres do homem. Homem rebolando em cima de altar, mulher rebolando em cima de altar, mexendo o corpo. O corpo da mulher é para ser para o seu marido, e o corpo do homem é para a sua mulher. E hoje tudo isso tem acontecido, e isso é desagradável ao coração de Deus. Tudo tem colocado no altar adoração ao Senhor. Tudo tem colocado, isso aqui é para adoração ao Senhor. E tem perdido o princípio que é a palavra. E muitos estão construindo bezerros de ouro. Muitos têm construído bezerro de ouro. Bezerro de ouro. As igrejas estão vivendo bezerro de ouro. Glória a Deus, aleluia. Pouco milagre, pouca palavra. Estão vivendo bezerro de ouro. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Os pastores muitas vezes só conhecem quem tem dinheiro, as ovelhas. E aquelas que estão perdidas nem sabem aonde está andando. Todos esses, simplesmente daremos conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo no altar do Senhor. Mas as pessoas estão esquecendo que o Senhor é justiça. Ele é fogo consumidor. E Ele falou que céus e terra não passarão. A palavra do Senhor está se cumprindo. Está se cumprindo aos nossos próprios olhos. As pessoas estão desprezando os sinais de Deus. As pessoas estão desprezando os sinais de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Infelizmente, Glória a Deus, infelizmente, estão desprezando. Por que Deus comentou em Mateus, capítulo 24? Por que Deus ministrou a palavra de Deus em Lucas? E Deus traz a lembrança também em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7, a mesma lembrança do dilúvio, a mesma lembrança de Sodoma e Gomorra, a mesma lembrança sobre a mulher que se transformou em sal, a mulher de Ló, e também falou sobre os homens abomináveis que viviam em Sodoma e Gomorra. Por que Deus trouxe todo esse exemplo e falou que reduziu eles em cinza? Por que Deus pegou lá atrás, podia ficar lá em Gênesis mesmo, mas ele traz a lembrança no capítulo de Mateus, no capítulo de Lucas, no capítulo de Marcos, em 1 Tessalonicenses, em Apocalipse, em várias questões daquilo que tem acontecido. Ele prega bem clara a palavra. Ele anuncia bem clara a palavra sobre a destruição. Sabe por quê? Porque o prazer é bom. O prazer é gostoso. É muito bom mesmo. Mas o prazer tem que ser para a glória de Deus. O relacionamento tem que ser para a glória de Deus. glória a Deus, aleluia. Você jovem, estuda primeiro, para depois namorar. Vocês adultos, cuida da sua família. Instrui ela no caminho que deve andar.
Mas muitos têm perdido esses sinais. Assim será no dia de Noé e no dia de Ló. Ele fez, parece que Deus sentou que agora escreveu tudo. Olha o que está acontecendo, isso aqui agora, isso aqui agora, isso aqui isso, aquilo ali, bota aquilo ali também, olha lá, isso ali. Tudo está acontecendo aos nossos olhos, gente. Não tem nada de surpresa não. Não tem nada de surpresa não. Se você ligar o balanço geral, é só sangue. É só tragédia. É só destruição. Mas também há milagres no meio também. Deus faz milagres. No meio de tantas essas bagunças, Deus faz milagre. Mas o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é o despertar para a palavra de Deus. É despertar para a glória de Deus. Porque o reino do Senhor está mais próximo do que nós imaginamos e nós pensamos, e não ignora a forma liberada da parte da palavra de Deus, que foi formada através dos profetas que levantou um clamor para profetizar. Deus tem trazido ao meu coração e o seu coração esses acontecimentos. Deus está anunciando a sua igreja, a sua vinda. Deus está trazendo para mim e para você a revelação. Está mostrando para mim e para você a apostasia e os anticristos que estão sendo levantados. Antes é tudo aquilo que é ao contrário àquele que está na Bíblia. Fala tudo que não tem nada a ver com a Bíblia. Torce a Bíblia. Traz coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Traz mentiras. Traz deleitos. E até engana as pessoas com profecias enganosas. Abre comigo em 1 Timóteo capítulo 6. Com pregações enganosas. Esses são os anticristos que negam a verdade e enganam os eleitos de Deus. Tenha cuidado, igreja. Fica atento na palavra do Senhor. Fica atento naquilo que tem acontecido e tem trazido para mim e para você despertamento da palavra de Deus. Que diz aqui, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2, que diz assim: os que têm senhores fiéis, não os desprezem, porque são irmãos, antes deve servir melhor ainda, porque, como ensina, participa dessa e seus benefícios. São crentes amados, ensina essas coisas. Agora versículo 7, que diz assim, 7 não, 6, que diz assim: contenta homens corruptos, de entendimento privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-se de tais. Grande ganho é a piedade, como contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesta que nada podemos levar dele, tendo porém sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas o que quer ser rico, cai nas suas próprias tentações, em laços, em muitas concupiscências insatas e nocivas, submete os homens das petições e da ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desvia da fé, que é a apostasia, e transporta a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus,
foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a paciência, a mansidão, combatendo o bom combate, tomando posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha aqui, o Senhor traz orientação a Timóteo para orientar e advertir aquelas pessoas. Esse é um dos mandamentos que Deus traz aqui, para que nós possamos fugir, para que nós possamos sair dessas heresias, dessas coisas prazerosas. Vem para cá que você prosperará, vem para cá que você enriquecerá, vem para cá que você ganhará isso, vem isso. Não, quem vai fazer algo sobre a sua vida será Cristo Jesus. Ele que vai trazer um milagre sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor diz bem claro, que aquele que me busca, os milagres, os sinais me seguirão. Deus, Ele chama a mim, Ele chama você, mas fica atento. Fica atento com a palavra de Deus. Fica atento, igreja. A palavra ela foi desprezada pelos ímpios e tem várias vezes atacada dentro da igreja. Dentro da igreja. Tem invadido, tem deixado o evangelho e mudado pelos prazeres humanos e rejeitado a palavra da verdade. A palavra da verdade. A sociedade tem buscado isso e tem esquecido o principal, que é a palavra de Deus. O que eu quero trazer para você nessa noite? Como você tem vivido? Você tem vivido como o Senhor tem nos ensinado? Como o Senhor tem nos orientado a viver assim? Quero trazer essa palavra e essa conclusão. Percebemos que nós temos vivido tempos difíceis. Percebemos que nós temos vivido tempos que temos sido enganados pelos nossos próprios prazeres. Pelos nossos próprios prazeres. Quarto passo. Temos sido enganados pelos nossos próprios prazeres. Quantos de nós temos sido? Quantos de nós temos sido enganados pelos nossos próprios prazeres? Quantos de nós? Quantos de nós? Nós vemos aqui, abre comigo agora, no capítulo de Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Temos perdido essa essência que é o verdadeiro palavra de Deus. Abre comigo aqui em glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Em Lucas mesmo. Aleluia. E nós estamos encerrando essa palavra. E eu quero que você guarde bem claro aqui essa palavra. Lucas 17. E ficar atento. Toda mão leia ela. Toda mão busque ela. Toda mão medita nela. E não deixe de buscar essa orientação ao Senhor, que diz aqui no versículo 1 de 17, que diz assim: Jesus disse a seus discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ainda daqueles por que vierem, ai daqueles por quem vieres, melhor lhe fora que lhe atasse ao pescoço um nó de atum e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai, porque vos mesmo
Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes tornar-lhe a dizer: arrependa-me, perdoa-me. E disse então aos apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor disse: se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte: pecar e praga e planta-te, e no mar, e ele os obedecerá. E qual de vós, tendo um servo, esteja lavando a terra, e outro, apresentando-lhe, tirará, e quando ele voltar, aproximar-se dele, tomará o lugar da mesa? Antes não lhe dirá: prepara-me a ceia, cingir e serve. Depois que eu tiver comido, tu comerás e beberás. Porventura, agradecerá tal servo, porque ele tem feito o que lhe foi ordenado. Creio que não. Assim também vos, quando fizer tudo o que vos for ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que era a nossa obrigação a fazer. Viu? Vamos ficar atentos. Tudo que nós fazemos para Deus é para a glória dele. Tudo que nós fazemos para Ele é para servir a Ele, é para agradar o seu coração, é para buscar a sua presença, a sua glória. Deus, Ele traz aqui essa orientação para mim, como trouxe essa orientação para os seus discípulos. E eu quero que você agora adore a Deus. Eu quero que você agora clame a presença de Deus. Esteja atento naquilo que Deus está falando. Arrependa-se. É a única coisa que nós temos que fazer é o quê? É se arrepender. Eu não valho nada, Deus. Eu preciso de mudança. Eu quero sair daqui transformado, Deus. Eu não quero mais viver uma vida de prostituição mais não, Deus. Eu não quero viver uma vida de erro mais não, Pai. Porque quando o dia o Senhor vier, Deus, eu estou pronto para seguir o Senhor. Que eu não venho ser enganado por falsa doutrina. Que eu não venho ser enganado por falsos discursos. Que eu não venho ser enganado, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. Ô, gente, pensa, Deus, isso. Para que quando vier o dia, você não seja enganado. Porque o reino dele está mais perto do que imaginamos. Está mais perto do que nós imaginamos perante a Deus. E eu quero trazer para o seu coração nessa noite essa adoração. Eu quero chamar você nessa noite, essa busca perante a Deus. Eu quero chamar você nessa noite para buscar a presença de Deus. Adore Ele nessa noite. Adore Ele nesse lugar. Levanta uma adoração a Deus essa noite. Ele convida você a adorar a Ele. Ele convida você a buscar a Ele. Ele convida você a clamar a presença dEle, porque o reino dEle é poderoso. O reino dEle é glorioso. Busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor nessa noite. Adora Ele. Adora Ele. Clama a presença de Deus nessa noite. Esquece quem está do seu lado. Oh, Deus, eu quero te adorar, Deus. Eu quero te adorar. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Oh, Pai, nos perdoa, Deus. As bocas se abrem. Se a gente não escutou a tua palavra, Levantam pra dizer. a gente foi ignorante, Deus. A sua palavra tem sido pregada. Pra dizer. A sua palavra foi anunciada, Deus. Ó Deus, a sua palavra, Deus.